Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a linha do tempo 3, uma atração da Sala de Cultura Aeroespacial que vai acontecer presencialmente assim que possível. E agora eu vou falar um pouco sobre a corrida espacial, que foi uma das disputas mais famosas que aconteceu durante a Guerra Fria. A Guerra Fria se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, e leva esse nome pois nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, um conflito que aconteceu entre 1939 e 1945, os Estados Unidos e a União Soviética saíram como as duas grandes potências mundiais. E essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização no mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e outro pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito político e ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo seus interesses e sua ideologia. O cenário de polarização fez com que a Alemanha fosse dividida em duas partes: a Alemanha Ocidental, controlada pelos Estados Unidos e seus aliados, e a Alemanha Oriental, controlada pela União Soviética. Com essa divisão, a União Soviética e os Estados Unidos da América tiveram acesso ao projeto e também aos cientistas alemães que fizeram o foguete V2, um foguete usado para atacar a Inglaterra pela Alemanha nazista, que era movido a combustível líquido. Ambos os países eles perceberam o quão eficiente era esse tipo de foguete. E aí eles começaram a investir em foguetes de combustível líquido. A partir daí, se iniciou a Guerra Fria e com a Guerra Fria veio a corrida espacial, que era a busca pela supremacia na exploração e tecnologia espacial. O marco inicial da corrida espacial foi o lançamento do Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história lançado pela União Soviética, no dia 4 de outubro de 1957. O lançamento ocorreu da unidade de teste de foguetes da União Soviética, atualmente conhecida como Cosmódromo de Baikonur. Essa é a primeira e maior base de lançamento de foguetes do mundo, localizada no Cazaquistão. O Sputnik 1 é uma das atrações dos modelos 3D do aplicativo Conquistando Espaço. E como a gente pode ver no aplicativo, para baixar é só acessar o link da descrição, o Sputnik ele tinha as dimensões de uma bola de praia, de aproximadamente 56 centímetros de diâmetro, e ele pesava cerca de 83,6 kg. Ele possuía 4 antenas, essas antenas permitiam que a emissão dos sinais de rádio não sofresse influência da rotação do satélite, e ele também possuía radiotransmissores em 2 frequências e era pressurizado a uma pressão de 1,3 atmosferas para garantir seu bom funcionamento. Essas características do Sputnik 1 eram para que ele pudesse realizar diversas tarefas científicas após o seu lançamento. O corpo do satélite era esférico para que se pudesse obter a densidade atmosférica em seu caminho. E além de medir a densidade, o satélite também iria obter dados sobre a sua composição, sobre os ventos solares, que é a emissão contínua de partículas carregadas provenientes do Sol, e sobre o campo magnético e os raios cósmicos do Sol, que são partículas penetrantes com energia elevada. O satélite também detectou a presença de pequenos meteoritos que o atingiram, causando problemas na sua pressurização. E ele também transmitia um sinal de rádio que fazia um pequeno bip e podia ser escutado pelos aparelhos de rádio amador no mundo todo. Isso para que se pudesse obter dados sobre a propagação de ondas de rádio na nossa atmosfera. O Sputnik 1 ele foi lançado com o foguete R-7, que acabou se tornando a base do programa espacial da antiga União Soviética, e posteriormente deu origem ao foguete Soyuz, em 1966. Esse foguete, a família de foguetes Soyuz, é utilizada até os dias atuais. Todos os membros dessa família usavam a mesma configuração básica. Em primeiro estágio, com 4 foguetes auxiliares, que assim que o combustível se esgota, se separam do núcleo central, que atua a partir de então como um segundo estágio, como a gente pode ver no GIF da direita. Um mês depois do lançamento do Sputnik 1, no dia 3 de novembro de 1957, a União Soviética efetuou um outro lançamento, o do Sputnik 2. O Sputnik 2 ele tinha um formato cônico, com 4 metros de altura, e uma base com 2 metros de diâmetro, e pesava cerca de 543,5 kg. O objetivo do Sputnik 2 era investigar o espaço e descobrir se organismos vivos eram capazes de sobreviver naquele ambiente. Ele foi equipado com diversos aparatos tecnológicos, mas o que mais chamou a atenção do mundo inteiro foi o fato desse satélite carregar o primeiro ser vivo
a sair da órbita terrestre, a cadela Laika. Bom, o Sputnik 2 ele proporcionou uma das informações mais importantes da corrida espacial, a informação que o ser vivo era sim capaz de suportar o ambiente espacial. Isso possibilitou que o ser humano deixasse seu planeta para explorar o espaço. Infelizmente, e eu digo isso mesmo, muito infelizmente, as tecnologias existentes da época não seriam capazes de trazer a cachorrinha de volta à Terra, em segurança. Então planejou sacrificá-la após 10 dias da missão, o que era muito triste. Porém, em 2002, o cientista Dmitry Malashnikov revelou que Laika faleceu horas depois do lançamento do satélite, devido às altas temperaturas e ao estresse. Então, o que eram para ser 10 dias acabou se tornando apenas algumas horas. E isso é mais triste ainda. Bom, o ocorrido serviu para questionar o papel dos animais como objetos de testes nas pesquisas científicas. Esse ocorrido ele comoveu o mundo todo na época e comove até hoje. O programa soviético Sputnik lançou oficialmente mais 3 satélites, sendo o quinto tripulado por 2 cachorros, a Belka e a Stelka, e o quinto, o Sputnik 5, foi o primeiro programa onde a tripulação, no caso as 2 cachorras, voltaram para a Terra sã e salvas. Até então, os Estados Unidos estavam ficando para trás na corrida espacial e precisava dar uma resposta ao lançamento do Sputnik 1, senão não seria uma corrida. Foi então que a Agência Espacial National Aeronautics and Space Administration, também conhecida como NASA, foi criada em 1958 pelo governo estadunidense. Mas antes de falar da NASA, eu preciso falar do que veio antes dela, que era a Agência Espacial NACA. A NACA ela foi criada em 1915 pelo governo dos Estados Unidos, e ela tinha o Orville Wright como um dos membros, ele que foi um dos criadores do Flyer 1, junto com o seu irmão. Em 1930, a NACA ela já era considerada referência mundial na solução de qualquer tipo de problema relacionado à fabricação de aviões. E em 1947, a NACA ela desenvolveu o avião X-1, que foi o primeiro avião a superar a velocidade do som. Então a NACA ela era uma empresa muito avançada na sua época. A NASA ela foi criada após 2 tentativas de lançamento dos Estados Unidos. A primeira do projeto Vanguard, que explodiu momentos depois do seu lançamento, e o segundo, o Explorer 1, que foi lançado com sucesso, tornando-se o primeiro satélite estadunidense em órbita. Aí depois desses 2 lançamentos, os Estados Unidos estava pressionado pelo lançamento do Sputnik 1 da União Soviética. Então, o Congresso estadunidense aprovou a Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço em 1958, que formou uma nova agência espacial, a NASA. Bom, a NASA ela começou a operar no dia 1 de outubro de 58, absorvendo então a agência espacial NACA. Também houve a incorporação de outras empresas cujas pesquisas eram relacionadas ao setor espacial e à tecnologia. Embora a NASA não tenha sido pioneira em mandar um homem ao espaço, o primeiro homem ao espaço, eu já estou dando spoiler do que vai vir nos próximos slides, a NASA efetuou missões que contribuíram para a construção do conhecimento sobre a experiência do ser humano, como as missões Mercury, que foi o primeiro projeto tripulado de exploração espacial da NASA, que tinha como um dos seus objetivos, a médio e longo prazo, preparar a tecnologia que iria levar homens à Lua. E também a missão Gemini, que foi a segunda missão tripulada, onde realizaram-se diversas pesquisas sobre o comportamento dos tripulantes e máquinas no espaço. Em julho de 1960, a NASA anunciou que colocaria astronautas na órbita da Lua, criando o projeto Apollo. No entanto, um discurso do então presidente John Kennedy, no dia 25 de maio de 61, lançou o desafio de, antes da década de 60 terminar, enviar homens à Lua e retorná-los são e salvos. Bom, no total, foram 11 missões tripuladas no projeto Apollo e 6 delas pousaram na Lua. Um total de 12 astronautas que caminharam no solo lunar e lá fizeram experimentos científicos. Dessas 6 missões, a missão Apollo 11 levou o primeiro astronauta a pisar na Lua, onde a tripulação era de 3 pessoas, os astronautas Michael Collins, o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, onde o Neil Armstrong foi o primeiro astronauta a pisar na Lua no dia 20 de julho de 69. O Saturno V, que foi o foguete usado, tinha 3 estágios. Cada estágio funcionava até acabar o combustível, então se separaria do foguete. O Saturno V ele demorou cerca de 75 horas e 50 minutos, em uma viagem de aproximadamente 386 mil quilômetros, para chegar na órbita da Lua, em um trajeto que pode ser visto detalhadamente de onde você quiser e quando vocês quiserem. Vocês podem ver, eu fiz a gravação da minha casa, então não reparem na bagunça.
mas vocês podem ver da casa, do trabalho, de onde vocês estiverem. Basta baixar o aplicativo Conquistando Espaço, que o link vai estar na descrição, para ter acesso ao percurso e o foguete da missão Apollo 11. Bom, a NASA ela levou o primeiro homem à Lua e atualmente é pioneira na exploração de Marte. Só que nem sempre foi assim, com ela estando à frente. Por exemplo, ela ficou atrás em levar o primeiro homem ao espaço, que foi o russo Yuri Alexeyevich. O Yuri nasceu no dia 9 de março de 1934 em uma fazenda comunitária na Rússia. Depois que ele se formou, ele entrou para uma escola técnica industrial, onde ele começou a aprender e a pilotar aviões. Em 1955, o Gagarin ele foi convocado pelo exército soviético e ingressou na Escola Militar de Aviação, onde ele se formou com destaque e seguiu na carreira militar, se tornando em 1959 tenente superior. Um ano depois, em 1960, Yuri foi um dos 20 selecionados para o programa espacial, e depois de trazer bons resultados, ter bom porte físico e ser recomendado por seus colegas, ele foi selecionado para ser o primeiro homem enviado ao espaço. No dia 12 de abril de 61, a Vostok 1 foi lançada para o espaço, levando consigo o Gagarin, que ao ver a Terra do espaço, disse a frase histórica: "A Terra é azul". A missão durou apenas 1 hora e 48 minutos, das quais 1 hora e 29 minutos, Gagarin ficou em órbita e completou uma volta ao redor da Terra. Na volta para a Terra, ele não pousou junto com a nave, mas foi ejetado e terminou seu percurso até terra firme de paraquedas. O Gagarin ele nunca mais voltou ao espaço depois dessa missão. E ele começou a viajar o mundo todo, onde em 1961 ele visitou o Brasil e foi condecorado pelo então presidente Jânio Quadros com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Como a gente consegue ver nessas duas imagens aqui, o presidente brasileiro de branco e aqui é o Yuri. Depois do Gagarin, a União Soviética continuou enviando cerca de 2 cosmonautas para o espaço por ano. Mas foi em 63 que outro grande marco foi atingido. A bordo da Vostok 6, a primeira mulher foi para o espaço, e a única até hoje a ter ido sozinha. Eu estou falando da Valentina Tereskova. Bom, a Valentina ela nasceu em um pequeno vilarejo russo em 1937. E desde jovem, ela gostava de praticar paraquedismo nas suas horas vagas. Ela chegou a realizar cerca de 163 saltos, o que foi um diferencial para ela lá na frente. O então diretor do programa espacial soviético considerou enviar mulheres ao espaço numa forma de colocar a primeira mulher em órbita na frente dos Estados Unidos, durante a corrida espacial. E aí, em 1961, a Valentina se candidatou para a missão Vostok 6, que levaria uma mulher para o espaço a fim de entender os efeitos da viagem espacial no organismo feminino. Selecionada junto com outras 4 mulheres, a Tereskova se destacava por suas habilidades de paraquedismo, sendo assim escolhida em 62 para ser a primeira mulher a ir para o espaço. No dia 14 de junho de 1963, a Vostok 6 foi lançada, levando consigo a jovem Valentina, que tinha 27 anos na época, para uma viagem espacial que durou 71 horas e efetuou cerca de 48 voltas ao redor da Terra. Mesmo hoje, com 84 anos, a Valentina ela continua sendo homenageada e considerada uma heroína na Rússia. E até hoje, em 2021, ela ainda é a única mulher a ter ido para o espaço sozinha. Um feito e tanto. Agora, saindo um pouco da União Soviética e dos Estados Unidos, eu vou falar um pouco do Brasil, que em 65 criou seu primeiro centro de lançamentos. Chamado de Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno, uma base da Força Aérea Brasileira, em Natal, no Rio Grande do Norte. Esse foi o primeiro centro de lançamentos do Brasil e também da América do Sul. Ele foi construído em 65 e até 2014 já havia realizado mais de 3.000 lançamentos de veículos espaciais. Esse curioso nome de Barreira do Inferno foi dado por pescadores, já que a base ela é cercada por falésias, que são formações litorâneas avermelhadas, e aí fica parecendo uma barreira vermelha, como podemos ver na imagem. Por isso o nome de Barreira do Inferno. Além das atividades nacionais, o CLBI, Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno, permitiu o lançamento de foguetes canadenses e americanos, que buscavam lançar daqui, do Brasil, graças à localização da base que favorece a otimização dos lançamentos. Isso porque a base fica próxima ao oceano e à linha do Equador, como a gente pode ver na imagem da direita. E aí, com isso, eu encerro a apresentação. Aqui estão as minhas referências. Eu agradeço pela atenção de todos e, como sempre, qualquer dúvida, pode escrever no comentário que eu e a equipe vamos tentar responder. Muito obrigado pela atenção.